nós não devemos, de forma nenhuma, pular na frente de ninguém para obter de Deus os seus favores. Nós seremos honrados pelo Senhor à medida que nós nos disponibilizamos a honrar o Senhor com as nossas vidas. Então é importante que você compreenda o processo dessa caminhada para que o próprio Deus ele venha agir, ele venha intervir, ele venha nos honrar, ele venha nos colocar nessa condição de bem-aventurados. Eu quero ler uma palavra, e é muito importante, em um tempo mas para outros povos era tempo de grande abundância. A Bíblia diz que Assuero, ele sempre estava celebrando nas suas festividades os seus grandes feitos. Mandou chamar a rainha Vaste e ela não foi. E por causa disso ela foi banida do reino. Mas uma outra jovem que aos olhos humanos ela não teve muita sorte, perdeu seus pais logo muito cedo. Mas Deus ele tem um propósito na vida da gente. E quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, basta que nós nos firmamos neste propósito, nós não venhamos duvidar, murmurar ou achar que as coisas ela possam estar tardando na nossa vida, que não é assim que funciona. Aquilo que nos compete é esperar, ter paciência. E no tempo certo, Deus ser ambiciosos. E quando você tem um coração grato, voltado para Deus, você não precisa pular na frente das pessoas para obter e muito menos tentar externar aquilo que você não é, você não tem. Você vai apresentar justamente o que está dentro de você. E aquilo que está dentro de nós vai ser externalizado através das nossas ações, dos nossos feitos. Aquelas moças, quando o rei Assuero, agora ele convoca todas as moças, as virgens do reino, para que dentre elas ele pudesse escolher uma rainha. Muitas daquelas mulheres tentaram fazer coisas para conquistar o rei, para chamar a atenção do rei. Com certeza, muitas delas abriram mão até dos seus valores para ter uma boa posição. Só que Esté, ela agiu de uma forma completamente diferente das demais. O versículo de número 15 do capítulo 2 de Esté traz-nos uma lição muito importante. Diz assim: Esté, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir. Olha só o que é que o texto diz. Quando chegou a vez de ir para onde? Chegou a vez dela se encontrar com o rei. Porque o rei selecionou algumas mulheres e todas aquelas candidatas teria que se apresentar diante do rei. Então chegou a vez de Esté se apresentar diante do rei Assuero. E é importante a postura de Esté, o posicionamento dela no que se diz respeito ao comportar-se. Ela agiu de forma diferente. E o versículo continua dizendo assim: ao rei nada pediu, além do que disse: regai
o eunuco do rei da guarda das mulheres. E Esté alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real no 10º mês. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e o fez rainha em lugar de Vasti. Isso é importante, porque como era muita jovem, com certeza cada uma mais bela do que a outra. Mas o rei não estava em busca de uma pessoa simplesmente pela beleza. O rei, com certeza, ele avaliou, utilizou-se de vários critérios para escolher uma rainha. Ele queria uma mulher que estivesse do seu lado, mas não uma qualquer mulher, não simplesmente por uma beleza externa, mas por uma postura, por uma posição, por uma condição. E Esté, ela se sobressaiu porque com certeza ela não chegou oferecendo o que tinha. E também não chegou exigindo só porque o rei tinha condições de dar, de presenteá-la. Mas ela foi instruída por Hegai que ela se comportasse de uma forma diferente. Olha a importância de se ouvir conselhos daqueles que têm uma visão, um conhecimento, um entendimento até maior do que o seu. Então ela seguiu instruções, e quando ela segue as instruções, a palavra de Deus é clara, ela se tornou uma pessoa diferenciada entre as outras, a ponto do rei amar Esté. O rei o amou. É tão importante que quando você se apresenta sendo você mesma, com o que você tem e não exigindo além do que você pode oferecer, aqueles que podem ter a maior condição, ele vai avaliar você pelo seu caráter. Esté não era uma pessoa ambiciosa, no sentido de se aproveitar das oportunidades que tinha. Muito bem, pela beleza que ela tinha, ela poderia, como as outras, ter cobrado algo do rei, que com certeza ele daria. Mas só que ele não estava em busca de uma pessoa que simplesmente estava em busca de uma noite, ou de entregar até o seu próprio corpo, ou de exigir do rei algo de valor, mas que fosse perecível. Esté tinha valores internos que com certeza a prata, o ouro que havia em Suzã não compraria. Em primeiro lugar, ela tinha um amor pelo seu Deus. Em segundo lugar, ela era uma pessoa humilde. Então, nesse quesito, riqueza, status, isso não enchia os olhos de Esté. Ela sabia que até mesmo se chegasse a ser rainha, seria para um propósito. E não simplesmente por uma vaidade, por uma ostentação, ou por ocupar um lugar ao lado do trono, ser rainha de um império. Se ela viesse a ser rainha, que ela naquele momento ela não tinha certeza, ela era apenas uma candidata, mas se ela se tornasse rainha, ela tinha um entendimento de que algo grandioso
deveria ser feito ou algo muito valioso estaria em jogo. Então, quando você compreende as coisas desta forma, você passa a entender que o que você quer e o que você pensa é o menos importante em relação daquilo que está em jogo quando se fala de reino, quando se fala de obra de Deus, quando se fala de uma visão de Deus. Nós precisamos entender isso como cristão, que o que é mais importante do que a nossa vida é fazer a vontade de Deus, é estar à inteira disposição do Senhor para que Ele venha a ser glorificado na minha vida. Só que, infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem alcançar essa maturidade, ter essa visão. Entender que ela é um instrumento na mão de Deus e esse instrumento vai ser usado, ele vai ser utilizado para algo muito maior, para algo muito mais valioso. Algo grandioso vai ser feito através de você e Deus ele vai usar as pequenas coisas para mostrar as coisas grandiosas. Deus usa coisas pequenas, mas para mostrar o grande valor que esta coisa pequena, o efeito que isto vai surgir no reino. É por isso que Paulo ele pega a palavra e diz que Deus ele pega as coisas loucas deste mundo, as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Às vezes ninguém dá nada por você, então para essa pessoa você não é nada. Aí Paulo diz, ele pega essas coisas que não é nada, esses que não são, para confundir os que são. Para confundir aqueles que se acham importantes, grandioso. Eu achei muito interessante. Eu achei interessante ouvindo um pastor pregar. Ele disse que não tem homens importantes. Ele disse que o importante é Deus na vida do homem. Porque um homem sem Deus, ele não é ninguém. Mas um pequeno homem com Deus, ele pode fazer muita coisa. Porque ele é um instrumento nas mãos de Deus. Então Deus ele não precisa de muito para fazer muito. Às vezes ele pega um pouco e faz muito. Porque com o nosso Deus é assim. Nosso Deus ele já é grande. Então é Ele que precisa ser reconhecido pela sua grandeza. É por isso que nós enaltecemos, glorificamos e damos a Ele honra e glória. Porque Ele é. Ele é grande, Ele é poderoso. Então Ele merece o nosso louvor, Ele merece o meu culto, Ele merece a minha gratidão. Ele merece porque Ele é e não pelo que Ele faz. Às vezes estamos esperando os grandes feitos para glorificar a Deus. E na verdade, Deus ele não quer ser glorificado apenas nos grandes feitos. Deus ele quer ser glorificado nas pequenas coisas para que os grandes feitos possam acontecer, mas é um exercício. Você não começa de cima para baixo, você começa de baixo para cima. Isso é importante. Então Esther, ela se firmou num propósito. Se eu vier a ser rainha, é para um elevo maior, é para um crescimento. Tem algo grandioso em jogo, tem algo importante que vai acontecer. E é tão importante que as qualidades de uma mulher que o rei Assuero estava precisando, de uma rainha que ele pudesse amar e estar ao seu lado, ele viu em Esther. Que em primeiro lugar ela não cobrou nada. Ela diz, nada, ao ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai ao eunuco do rei. Uma outra coisa importante, já que ela não pediu nada, além do que foi instruída a fazer, o rei a amou. E por ele ter amado Esther, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres
e a ela alcançou perante ele favor e benevolência. Olha só, é recíproco. Primeiro, ela não pediu nada além daquilo que foi instruído. Segundo, o rei a amou mais do que todas as outras. A Bíblia não entra em detalhe o que as outras lhe pediram e o que elas ofereceram. Mas com certeza, cada uma delas que se apresentava diante do rei queria apresentar algo diferente. Queria apresentar algo de si mesma, até se entregando. Só que o rei, ele estava em busca de uma rainha e não de uma noite. E não apenas de um momento. Então, quando Esther, ela se comporta de forma diferenciada, ele começou a perceber algo diferente nela. E o importante é que, por ela ser diferente, ele a amou mais do que todas as outras mulheres. Eu tenho certeza que até a forma como ela se comportou foi diferente. A forma como ela se posicionou foi diferente. A forma como ela se apresentou foi diferente. Com certeza não chegou exigindo e nem se oferecendo. Ela chegou com aquela postura de uma verdadeira judia que teme, que honra, que glorifica ao Senhor com a sua vida. Uma pessoa que estava se guardando verdadeiramente para uma pessoa que desse a ela o devido valor. Querido, como os seres humanos às vezes perdem algo de tão importante por coisas tão poucas. Se nós não nos valorizarmos, quem é que vai valorizar você? Eu falo isso tanto para um homem, eu falo isso para um adolescente, para uma jovem. Valorize o que você tem. É o meu prestígio, é a minha posição, é a minha honra, é a minha integridade, é a minha postura, é a confiança que as pessoas têm em mim, é o meu caráter. Então honre isso, zela, porque se você não se respeitar, se você não honrar você mesmo, se você não se amar em primeiro lugar, aqui não é narcisismo não, é o segundo mandamento bíblico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente eu amo a mim. Se eu amo a mim mesmo, eu vou ter condições de amar outra pessoa da mesma forma que eu amo a mim, porque eu quero o bem para mim, eu vou querer o bem do outro. Eu tenho valores, então eu vou dar valores também aos outros, porque eu sei que eles têm seus valores. Então é isso. Esther honrou e foi honrada. Ela se comportou de forma digna e foi aceita por alguém que estava procurando alguém digno. Ela apresentou com o valor que tinha e ela recebeu muito mais do que ofereceu. Como isso é maravilhoso. Ela recebeu mais do que ofereceu, porque ele a amou mais do que todas as outras mulheres. Mais do que todas as outras. E o importante é que a Bíblia diz assim: o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres e ela alcançou perante ele, primeiro, favor. Segundo, benevolência.
mais do que todas as virgens, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, recompensa. Isso aqui é honra que ela estava recebendo. Recebeu na sua cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha o que Esther recebeu ao valorizar-se e ao mesmo tempo dando valor ao rei. Queridos, então quando você honra alguém, você está sendo honrado. Quando você respeita alguém, é porque você é respeitado. Então, quando você age de benevolência para com alguém, é porque você tem para oferecer. E é tão interessante que você que dá, você é o maior recompensado do que aquele que recebe. Porque, primeiramente, você provou. Quando você prova, você tem para oferecer. Que Deus abençoe você. Eu sei que eu estou pregando para muitas Esther, mulheres de valor, mulheres simples, mas de caráter, de personalidade. Mulheres que são simples, mas não troca o que tem por ouro, por prata ou por coisa desta semelhança. Querido, tem coisas na nossa vida que tem valor, mas não tem preço. Não há ninguém que possa colocar preço naquilo que para você tem valor. Porque nós vivemos hoje em um país e em uma sociedade que tudo eles compram, tudo eles botam preço. Mas tem coisas que não têm preço. Elas têm valor. A sua honra, o seu caráter, a sua dignidade, o seu amor por Deus tem valor, mas não tem preço. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça e que Ele possa te sustentar a cada dia, que você possa crescer e florescer. E pela escolha que você fez, no caminho que você decidiu trilhar, honrando a Deus, você vai ser muito mais honrado por Ele do que o que você imagina. Porque quando você decide honrar a Deus, Deus honra você. Davi decidiu honrar a Deus em primeiro lugar. Os seus irmãos não deram o valor que ele tinha. Mas Deus enviou um profeta lá na casa dele. Os outros irmãos eram soldados do exército de Saul, eram pessoas importantes. Davi era um pastor de ovelha, não tem muita importância na nossa casa. É o primeiro que sai com o rebanho e é o último que chega. Com certeza Davi era aqueles que na hora do almoço ele não estava. Na hora das refeições mais importantes, ele estava cuidando das ovelhas. E eu acho lindo o texto bíblico que Samuel diz assim: nós não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. É como se o próprio profeta dizendo assim: se vocês não têm costume de honrar aqueles que são honrados por Deus, hoje vocês vão ver quem é que tem honra aqui. Se vocês não aprenderam a honrar os pequenos, se vocês não dão honra para aqueles pequenos que Deus honra, hoje esse negócio aqui vai ser quebrado, esse tabu vai ser quebrado hoje, porque ninguém vai se sentar à mesa aqui só porque faz parte de um exército de Saul. E diga-se de passagem, de um exército, de um rei que Deus já tinha rejeitado, e todo aquele povo, todos os soldados daquele exército eram um bando de medrosos. Queriam ganhar a guerra, mas estavam longe daquele que Davi adorava na solidão das campinas.
E eles tiveram que esperar de pé. Eu sei que muitos, naquele momento, disseram, para quem Davi pensa que é? Hoje ele vai ser o quê? Vai ser a celebridade aqui da nossa casa? Ele só come por último, só chega por último. Talvez come do que sobra. Mas o que é que o profeta quer com ele? O que é tão importante que ninguém vai se sentar à mesa até que ele chegue? É lindo o texto. Quando Davi chega, o Senhor fala para o profeta Samuel, é este, é ele, honre-o, unge, derrama aí o chifre de azeite na cabeça dele aí. E a Bíblia diz assim, e Samuel ungiu Davi na frente dos seus irmãos. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Aqueles que te menosprezaram, que te desprezaram, que nunca te honraram, nunca deu para você o devido valor. Não se preocupe não. Porque diante de Deus você tem valor. E aqueles que têm valor diante de Deus, no dia certo, no tempo certo, na presença deles, o Senhor vai derramar unção sobre a tua cabeça. Eles acreditando ou não, honrando ou não, eles vão ver. Eles vão ver. Com certeza Davi não estava entendendo muita coisa. O que acontece? Eu sou menor da minha casa, eu quase não sento a essa mesa. Hoje eu sou um ilustre convidado, não de Jessé, não de Samuel, não dos meus irmãos. Eu sou um ilustre convidado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele que está sentado em um alto e sublime trono. Deus decidiu. Ou seja, eu vou melhorar. Deus honrou Davi na frente daqueles que não deram honra, porque Davi já era assistido diante de Deus quando dedilhava a sua harpa lá nas Campinas. Ele era conhecido de Deus das Campinas, mas não era conhecido dentro da sua casa. Não era conhecido pelos seus irmãos. Dar o valor devido, mas Deus honrou. Querido, se essa palavra foi bênção para a tua vida, que você possa, assim, de uma forma maravilhosa, glorificar a Deus. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, no YouTube, Ministério Luz do Mundo, você do Facebook, da página, você também do grupo Luz do Mundo. Vá lá no YouTube, Ministério Luz do Mundo, se inscreva. Nos ajude a crescer, a divulgar, porque quando você se inscreve, você ativa o sininho, aquilo que nós postarmos você vai receber logo de primeira mão. E nós vamos entender que este conteúdo ele está sendo bênção para você. E você vai dar condição para que nós vamos continuar postando mais vídeos. Ajude esse ministério a crescer e alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te dê muita graça e entendimento. E você continue honrando a Deus e por Ele você vai ser honrado. Em nome de Jesus.